Saudações, meus amigos papirões! Olha só você que está aí, né, focado na declaração de imposto de renda agora no mês de março, vibrando com toda a energia na nossa turma de imposto de renda. Um cuidado muito importante para você, uma dica que eu vou deixar aqui para você é a seguinte. Você, para preencher a declaração, e a gente vai começar a fazer isso ao longo dessa semana ainda, você vai precisar receber do seu cliente um documento chamado Ficha de Rendimentos Pagos. Em muitas instituições, né, muitas empresas, o nome dessa ficha é Cédula C, eles chamam de Cédula C. O que é a Cédula C? Eu vou mostrar para você num documento aqui agora, tá? Cédula C é esse documento. Esse documento aqui é um documento verídico, real, 100%, com valores verdadeiros. Eu só mudei aqui um CPF, né, do cliente para não, né, para preservar. Mudei o nome do Todo Leso aqui, coloquei Todo Leso primeiro, porque nós faremos aí 20 preenchimentos ao longo das aulas, né? Então é importante que você saiba que tem a primeira situação, o segundo, o terceiro, várias situações. Aí olha só, o comprovante tem que ser nesse formato. Pode ser que mude um pouquinho o formato, mas essas são as informações necessárias, tá? Em algumas empresas imprimem ele num tamanho menorzinho, um tamanho de contra-cheque, outra uma folha grandona. E aqui vai estar as informações, ó. E essas informações que estão aqui possuem campos para serem preenchidos lá no sistema. Então você vai perceber que é realmente preenchimento. Mas o porquê que eu trouxe essa dica aqui? Por conta dessa dúvida que é muito comum, ó. Um cliente te procura e ele diz que ele não tem, simplesmente ele não tem documento que a empresa não entregou para ele. Então olha só, um contribuinte quer oferir rendimentos diversos, mas que ele não possui o comprovante de todas as fontes pagadoras. Então, tendo em vista que ele não tem o comprovante das fontes pagadoras, então ele declara somente aquilo que ele tem documento para comprovar, ou ele tem que comprovar tudo, né? Na verdade, ele tem que informar tudo. O que a Receita Federal pensa sobre isso? Ela diz o seguinte, olha, cara, você tem que recolher o tributo, né? Você tem que informar todas as fontes pagadoras. Então a Receita Federal ela não está preocupada, entre aspas, assim, ó, não é que ela não está preocupada, mas você não pode se proteger dizendo assim, é que eu perdi o papel da fonte pagadora. Então, infelizmente, eu não vou colocar na minha declaração porque eu não tenho a fonte. Não, a Receita Federal quer o seguinte, ó, você tem a obrigação de informar todas as fontes pagadoras, ok? Agora, se acontecer da fonte pagadora, ela se omitir, ela assim, atrapalhar, se ela não quer, né, se ela... A palavra que eu estou usando é a palavra errada, mas tipo, se ela se recusar, pronto. Se ela se recusar a te dar esse documento, aí você tem uma forma de fazer que é a seguinte. Você não, né? É para você orientar o seu cliente, tá bom? É o seguinte, o contribuinte, ele deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos, tudo que ele recebeu ao longo do ano 2017, o ano calendário. Seja recebido de pessoa física ou de pessoa jurídica. Mesmo, olha aí, ó, mesmo que ele não tenha recebido um comprovante das fontes pagadoras ou que este tenha se extraviado. Estamos falando aqui, turma, de fontes em que eu recebi dinheiro. Não tem nada a ver com despesas e pagamentos efetuados, tá? Nada de confundir isso, uma coisa tem nada a ver com a outra. Tô dizendo, eu trabalho numa empresa, essa empresa que eu trabalhei em 2017, ela tem que me dar a fonte dos rendimentos que ela pagou ao longo do ano. Ela é obrigada a me dar esse documento. Se ela não der esse documento, aí continua. Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto, né, na fonte, ou seja, já descontava do salário na fonte, então ele deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para futura comprovação. Então ele quer dizer assim, ó, se a empresa não te deu, então o cliente tem que ir lá pedir, tá? Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, então o contribuinte ele deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Cara, isso aqui, em regra, é denunciar, né? Ele deve dizer, olha, estão cagando para mim lá, não querem me dar atenção. De sua jurisdição para que a autoridade competente tome as medidas legais que se fizerem necessárias. Ou seja,
é necessário que a fonte pagadora informe os rendimentos que pagou, assim como a tributação que foi recolhida na fonte de pagamento. Oriente o seu cliente, porque seu cliente bem informado, tenha certeza que o seu trabalho ele fica bem mais correto. Um grande abraço para você e vamos junto. Até mais. Valeu!